Olá pessoal, boa tarde. Estou com muita saudade de todos vocês. Logo estaremos juntos, mas enquanto tudo isso não passa, nós estaremos fazendo as aulas EAD, Educação à Distância. Para isso, vocês precisam nesse momento ter um lugar bem tranquilo em casa, uma mesa, uma escrivania, e estar com todo o material, apostila, cadernos, lápis, e alguém que possa acompanhá-los. Nesse momento, às segundas-feiras, nós teremos aula de História. E nós vamos dar início nas aulas de História na apostila 2, na página 208. Então, vocês vão abrir aqui na página 208, que é a parte marrom da apostila. Como já está aqui na lousa, nós vamos fazer a aula Como Preservar a Memória Histórica. Toda vez que nós pensamos em história, nós pensamos em memória. O que é memória? É tudo que já passou e que o historiador vai em busca para contar a história. A história do Brasil, a história do mundo, a história da família, a história do município e a nossa história em particular. Nós sempre devemos preservar a memória histórica. Nós temos a memória histórica através dos objetos, através de livros antigos, através de falas, de rodas de conversa. A história busca sempre informações do passado. A história pode ser individual ou pode ser coletiva. História individual, se vocês observarem na apostila, nós temos aqui o nascimento de um bebê. Conta a história de uma única pessoa. Ela tem início com o nascimento da pessoa e acaba com a sua morte. Então, conta uma história de um indivíduo, de uma única pessoa. E a história coletiva? A história coletiva também nós temos aqui. A história do Brasil. Olha o navio chegando, né? Aqui para contar a história do Brasil. Então, a história coletiva vai contar a história da nossa família, a história dos vossos pais, dos vossos avós. A história coletiva pode ser do nosso município, como surgiu José Bonifácio, estamos aí com mais de 100 anos, de existência. A história do Brasil, como surgiu o Brasil, quando foi descoberto, 22 de abril de 1500. Olha, a história do Brasil, esse mês nós completamos história, O Brasil completou 520 anos de existência. Estávamos em casa, mas lembramos dessa grande data. Então, essa é a história coletiva, que conta a história de um grupo de pessoas, de uma comunidade. E tanto a história individual quanto a história coletiva é muito importante para o historiador. Todos nós contamos história e todos nós fazemos parte da história. A pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, todo mundo em isolamento, dentro de casa, ela vai virar história. Daqui a alguns anos, os livros estarão publicando essa história. Ela estará contando uma história coletiva do mundo, do Brasil, tudo o que aconteceu, todos os países que foram acometidos pela pandemia. Então, essa fase também vai virar história. Nós temos a capacidade de registrar e armazenar a história através das nossas lembranças. Então, quando nós pensamos em alguma coisa, nós estamos pensando na história. Eu me lembro do aniversário. Esse aniversário já passou, virou história. Eu estou vendo o álbum de casamento dos meus pais. Então, virou história, é memória. Nós puxamos pela nossa memória e vamos contando a história, seja ela individual ou seja ela coletiva. Cada um de nós temos a nossa história, temos os nossos momentos históricos. A história de vocês, por exemplo, é muito mais curta do que a história da vida da professora, a história individual, porque vocês são crianças de 8, 9 anos. Então, ela contou desde o registro de nascimento, a história escrita, até os dias atuais. A professora já tem uma vida muito mais longa, então a minha história é individual, mas ela é muito mais comprida, se fosse ser contada por todos nós aqui na nossa sala de aula. Nós vamos ver também que a memória, ela está presente em cada indivíduo e ela diz respeito a todos os acontecimentos da vida de todo mundo.
tanto minha como a vossa, como dos vossos pais, como dos nossos munícipes. A professora gostaria muito que vocês lessem e que vocês observassem todas as fotos, né, e figuras, as figuras que aparecem aqui na apostila. Aqui tem uma parte do livro de Monteiro Lobato, né, onde ele diz que a história pode ser individual ou coletiva. Nós também temos, voltando um pouco, os objetos históricos, objetos antigos, objetos de cerâmica. Nós temos também, né, olha lá, a vovó que conta a história, que mostra álbuns de fotografia. Então, vocês deverão sempre observar a apostila, voltar e fazer a leitura, que além de ser muito gostosa, é uma leitura informativa. A leitura, ela nos mostra o que é história e o que é memória. São poucas páginas, então não será difícil vocês abrangerem tudo o que está escrito e realizar as atividades da página 212. A página 212 tem várias figuras e vocês vão dizer aí se a história é individual ou coletiva. Somente isso. Na página 213, vocês vão encontrar uma atividade muito gostosa para ser realizada. Embora talvez vocês não consigam fazer ela agora de imediato. Se não conseguirem, vocês vão fazer no período da tarde, no final de semana, com um tempo um pouco maior. Vocês deverão colecionar aí, procurar entre as fotografias que vocês têm, não precisam imprimir nada. Já peguem aí uma foto que vocês já têm e vão colar nesse espaço da apostila. A foto pode ser somente sua, individual ou coletiva. Uma foto de aniversário, de casamento, uma festa em família. Depois que você colar a foto aqui nesse espaço, nas linhas em branco embaixo, você vai contar o momento em que ocorreu essa história. Se foi uma festa de aniversário, de quem era o aniversário, que dia ocorreu, como foi a festa, onde foi a festa. Mas uma história bem resumida, tá? Bem sucinta, não precisa se abranger com longas linhas. Se foi uma festa de casamento, onde foi, de quem era o casamento, quem se casou, se era da sua família. Se você estiver sozinho numa foto, foi uma foto que você tirou, né? Você pode até ter feito uma selfie. Onde foi? Foi no rancho, foi no sítio, foi na chácara? Então você vai contar aquele momento da foto. Bom, vocês vão realizar essas duas atividades, especificamente a 212, e nós voltaremos daqui a pouco para a aula presencial, onde vocês poderão tirar as dúvidas e faremos a correção das atividades. Beijos!